Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no nosso canal do CEF e a nossa querida assistência aos animais. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, vamos fazendo uma pequena elevação, inicialmente contando com a oração fraterna do nosso querido amigo São Francisco de Assis, onde ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais do que ser compreendido, amar mais do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, com essa oração, juntos nós vamos elevando os nossos corações, acalmando o nosso corpo e mente, para que possamos, junto da espiritualidade aqui presente, nos elevar até o coração de Maria Santíssima, contando com a sua luz, com o seu abraço, e contigo, Mãezinha, nos elevando até Jesus, nosso Mestre, onde nesse instante agradecemos pelas suas bênçãos de luz para conosco. E é contigo, Senhor, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, para agradecer por esta oportunidade de reunião em seu nome, pela presença dos nossos queridos amigos animais, e é contigo que damos graças a Deus. Muito bem, chegamos ao Natal, a essa época diferenciada, única no ano, em que abrimos um pouquinho de espaço para refletir sobre o nosso papel aqui na Terra, o papel dos demais que nos acompanham e o nosso papel para com os nossos queridos e amados tutelados, os nossos animaizinhos. Nessa época nós pensamos em coisas que no decorrer do ano não pensamos. Promovemos reuniões com toda a família, com amigos de longa data, que não costumamos estar presentes todos os dias. É uma época definitivamente diferenciada, onde nós fazemos coisas, contemplamos imaginações, pensamentos e reflexões que não acontecem no decorrer do ano. Não custa lembrar que essa época é trazida pela religião, pela Igreja Católica, que simboliza o nascimento do nosso querido Mestre, Jesus Cristo. E é nele que nós vamos refletir um pouco, pois sua missão aqui na Terra
não foi salvar a legião dos pecados, não foi morrer na cruz, não foi nada disso. Mas sim foi nos ensinar o seu Evangelho. Evangelho único, história de vida que ecoa pela história da humanidade, com ensinamentos que penetram em nosso coração, ou assim deveriam, de uma forma transformadora. O que Jesus foi capaz de fazer enquanto esteve aqui na Terra, nenhum outro homem, nenhum outro ser humano foi igualmente capaz. A sua mensagem é atemporal porque ela se aplica em todas as eras, desde as mais singelas até a que vivemos, cujo uso da tecnologia é cada vez mais abundante e presente no nosso dia a dia. Sem dúvida, a mensagem, o Evangelho de Jesus, se centraliza em uma única palavra ou ensinamento, por assim dizer: amar. Jesus aqui esteve entre nós para nos ensinar a amar. Amar a Deus, nos amar, amar ao próximo e amar os nossos animais. Amar o planeta, amar o universo, amar todas as coisas que existem, mesmo que para a nossa curta visão o mal seja uma coisa ruim. Jesus nos ensinou a contemplar a vida de uma tal forma que realmente, quando abrirmos o nosso coração para que esta palavra ecoe os nossos sentimentos, nós iremos sentir essa transformação e nunca mais seremos os mesmos. Mas o amor, ele vai além daquela afeição, daquela paixão na qual nós estamos acostumados. Quando Jesus diz para amar inclusive os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, Ele está nos pedindo realmente para que nós possamos deixar para trás aquela veste corporal e espiritual que vestíamos antes dos seus ensinamentos para iniciarmos uma jornada prática de renovação e reciclagem de nós mesmos. Nós estamos acostumados a sempre retribuir violência com violência. E vejam, violência aqui não é apenas aquela praticada aos olhos de todos. Não é o ato, mas sim também a violência mental. O pensar contra, o sentir contra, ter a má vontade, ter a indisposição. Ah, mas aquela pessoa me fez um mal, pisou no meu pé, agiu, me ofendeu, agiu contra os meus princípios, eu não vou ajudá-la. Eu não vou tratá-la como eu trato uma pessoa que sempre foi gentil comigo, sempre me amou e assim por diante. Não há como. Aqueles que nos fazem o mal, então, nossa! Que dirá de um cachorro que nos morde na rua, de um gato que nos arranha, dos animais silvestres que nos agridem? Muitas vezes nós agimos no sentido de caçá-los, no sentido de nos isolarmos, de agredi-los. Nós estamos acostumados plenamente a retribuir o mal na mesma moeda ou até pior. Hoje em dia a sociedade justifica a legítima defesa, a vingança, como algo que é para proteger a sociedade. Não, mas eu matei aquele assassino, senão ele ia matar mais pessoas. Não, eu maltratei, eu matei aquele animal, senão ele ia machucar mais pessoas. Quem se lembra, por exemplo, décadas atrás, quando o famoso filme de Steven Spielberg, Tubarão, foi lançado, houve um apavoro contra justamente os tubarões. O medo desse animal aumentou drasticamente. A caça a ele também aumentou. E aí fica a pergunta, o que tem a ver
esse bicho, esse animal na natureza, que vive ali há milhares de anos, com um filme, uma obra de ficção. Porque até hoje não se provou, por exemplo, um animal tão feroz assim, uma espécie de tubarão tão agressiva. Ele só ataca, tal como todos os demais animais atacam, quando tem o seu território invadido, quando tem fome, quando tem curiosidade de saber o que é aquilo que está nadando na água. Lembremos a todos que o tubarão não tem braços para sentir, tal como nós, seres humanos. Ele experimenta algo mordendo pela boca. Ele vai saber se aquilo é ou não comida, é ou não um predador para ele, justamente se aproximando e mordendo. Mas nada disso entra na nossa conta, porque nós somos ignorantes demais justamente para compreender como os animais e como a natureza funciona. Nós simplesmente queremos agir de acordo com os nossos impulsos. Nós simplesmente queremos agir de acordo com a nossa vontade e não nos importamos com o resto. Sempre a retribuição do mal é dada na mesma moeda, com mais maldade. Aí esse ciclo de violência só aumenta. E quando que ele termina? Na caça a animais silvestres, então, muitos caçadores se justificam justamente para manter o controle da população animal, controle este que saiu do controle justamente por causa da ação humana, do desequilíbrio ambiental que nós homens provocamos na natureza, ou por um mero fato isolado, um acidente, mas que ainda assim promove uma caça em massa aos animais indefesos, que obviamente não tem a mínima noção do que está acontecendo, de que um humano estaria ali apontando uma arma, de que um humano estaria ali no seu habitat para lhe agredir e assim por diante. Quando Jesus nos ensina, pelo contrário, retribuir o mal com o bem, é uma mensagem tão poderosa, é uma mensagem tão presente, principalmente nesta época de Natal, em que nós absorvemos muito pouco ainda, em que nós não compreendemos, ou compreendemos mínimo que essa mensagem representa. Ela quer dizer justamente que nós não devemos ter olhar para a maldade, não devemos ter o pensamento inclinado para o mal, que a nossa prática, a nossa atitude no mal, na violência, na ofensa, na raiva, não tem justificativa senão a ser uma falha nossa. Então não adianta aqui dizer que tal pessoa me ofendeu, que tal bichinho me machucou, que eu estava saindo na rua e o cachorro veio e mordeu meu tornozelo, por isso que eu machuquei ele, fui para cima do dono e etc. Não tem essa justificativa. A explicação central é que o mal ainda reside em nós, por uma herança das nossas encarnações mais primitivas. O mal reside em nós porque nós temos ainda muito a aprender com ele. E nós seguimos aprendendo e iremos aprender muito ainda. O mal reside em nós porque ele é necessário nesse momento. Mas não é porque algo é necessário que nós devemos praticá-lo. Não é porque algo ainda é praticado, ainda é permitido pela natureza para que ela mesma evolua, tal como nós, que nós devemos usar isso como justificativa para os nossos atos. Não é porque um animal silvestre, um animal selvagem, pode nos agredir, principalmente quando invadimos o território, o habitat dele, que nos dá permissão de matá-lo. Não, nada disso tem justificativa. E o primeiro passo realmente para nos envolvermos no Natal, para nos envolvermos com Jesus, é termos isso em mente. O mal não nasce no mundo. O mal nasce do coração das pessoas que permitem com que essa maldade se pratique.
É sempre bom lembrar que os animais, eles não matam por prazer. É óbvio que existem alguns casos raros em que a pesquisa científica avança para melhor compreender o comportamento de alguns animais na natureza, mas o que já é sacramentado é que o único animal do planeta que mata por sadismo, que mata por prazer, que mata por vingança, que mata sorrindo, é o ser humano. Justamente aquele que detém o maior controle sobre o meio ambiente. Retribuir o mal com o bem. Uma lição ensinada na prática por Jesus, que nós ainda nos negamos a aprender. Quem não se lembra da passagem bíblica em que no auge do Calvário, Jesus se vira para aqueles que o maltrataram nas últimas horas, realmente judiaram dele e pede que Deus os perdoe porque não sabem o que fazem. Depois disso não tem mais nenhuma justificativa para aquele que se diz cristão, para aquele que comemora o Natal, de realmente manifestar em si, de consumar, de inflamar dentro de si o mal pelo mal. A maldade semeada pelo erro dos outros quando ela reside em nós mesmos. E nós sabemos, esse comportamento, querendo ou não, reflete também nos nossos animais domésticos, nos nossos tutelados. Quanto mais violência, quanto mais animosidade houver no local em que os nossos amiguinhos vivem, mais eles também serão estressados, nervosos, levados a esse grau de animosidade. Quando um cachorro, quando um bicho ele é resgatado, por exemplo, da rua, em que necessita de maiores cuidados, em que necessita ali de um lar, também há ali uma curva de aprendizado mútua. É o tutor aprendendo como lidar com o tutelado e o tutelado aprendendo a viver naquele ambiente junto com o seu novo tutor. E ali podem ocorrer justamente latidos em excesso, mordidas, avanços e etc. E aí fica o recado: quem é o mais inteligente da situação? Tutelado ou tutor? É óbvio que é o tutor. É ele que tem que saber compreender. Não sabemos o que aquele animal passou nas ruas, de maus tratos que ele teve pelo caminho, e ele pode ser ali nervoso, ele pode ser agitado, ele pode ser bravo ali conosco, por mais que tenhamos a melhor das intenções. Paciência também é amor. Compreender o tempo do bichinho, acostumá-lo pouco a pouco, devolver cada avanço com uma palavra amiga, com uma vibração afetuosa, ajuda pouco a pouco aquele animal a se acalmar. É óbvio que isso não dispensa um adestrador, um profissional acostumado a lidar com animais desse tipo. Mas o foco aqui é justamente não revidarmos com outra agressão, não revidarmos com mais raiva, não revidarmos com mais violência, porque assim nós estaremos cada vez mais nos aproximando daquele bichano que está agindo muito mais pelo medo, pelo instinto, do que com a razão. Que nós possamos usar a razão justamente para cada vez mais retribuir o mal com o bem. E que neste Natal, além de desejar boas festas, boa ceia, boas reuniões em família, entre amigos, enfim, desejar também que todos nós possamos devolver sempre mais bondade para o mundo, para as pessoas, para os animais, para todo o universo. Afinal, o que nós entregamos ao mundo, o mundo, no momento certo, vai entregar para a gente também. Então vamos juntos nesse instante
convido a todos a fecharmos os olhos para que possamos realizar as vibrações. Neste momento, vamos contemplando a paz no mundo, rogando muita harmonia, fraternidade a todos aqueles que ainda convivem com conflitos de toda sorte. Vibramos pelos que estão nas ruas, desamparados, entregues à própria sorte, na fome, no frio, na solidão. Vibramos aos animais abandonados, àqueles vítimas de maus tratos, que a fraternidade de Francisco de Assis e os demais benfeitores espirituais possam envolver os nossos amigos nas melhores vibrações. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma, aqueles que se encontram sem família, abandonados muitas vezes pelos seus familiares. Vibramos pelo CEF, por esta casa que nos abraça, nos acolhe e acolhe os nossos queridos tutelados. Vibramos pela nossa casa, mentalizando Jesus entre nós, amparando, fortalecendo, vibrando por todos nós, todos os cômodos da nossa casa, pelos nossos queridos animais. Vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos mais carecer dessas vibrações. Envolvemos especialmente os nossos tutelados, mentalizando uma energia radiante sendo derramada sobre eles, fortalecendo-os o seu corpo físico, fortalecendo seu espírito, sua mente, coração, que eles possam permanecer tranquilos, serenos e calmos hoje e sempre. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que possamos seguir no caminho reto e largo a que Jesus nos ensina em todos os dias de nossas vidas. E assim, elevamos o pensamento a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de reunião em seu nome, rogando graças a Deus. Muito bem. Lembramos também que nessa energia, nesse envolvimento, vale a pena também mentalizar aquele recipiente com água que preparamos para que na companhia das vibrações este líquido seja envolvido, para que ao ingerir e também ao nosso animal beber daquela água, essa assistência continue, essa troca de energia se fortaleça e as vibrações de Jesus, obviamente, estejam em todos os lugares. Mais uma vez, desejo a todos um Feliz Natal. Um Natal de fraternidade, de amor, mas de, principalmente, reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus. Aquele que não só existiu para promover feriados religiosos, mas, acima de tudo, para nos ensinar de todo o potencial que nós temos e teremos a cada vez mais que dele nos aproximarmos. Lembramos a todos também, para fortalecer este trabalho, dar aqui o seu like, a sua curtida e se inscrever no nosso canal. É muito importante para a gente e para esta plataforma digital, que vai recomendar esse conteúdo a cada vez mais pessoas. Lembramos, por último, que a assistência espiritual aos animais ocorrerá normalmente neste domingo, dia 24 de dezembro de 2023, e haverá uma pausa no dia 31, ou seja, dia 31 não haverá assistência espiritual aos animais. Voltamos normalmente no domingo, dia 7 de janeiro de 2024. Eu me despeço por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!